Eu quero entrar no assunto que eu estou trazendo aqui, de que aqueles que morrem saindo, o que é a morte? Primeiro a gente tem que entender o que é a morte, não é? A morte não é uma evaporação. A morte não é a extinção. A pessoa deixou de existir, acabou. Não tem mais existência dessa pessoa. Quando a Bíblia fala de morte, não fala nesse sentido de extinção, de evaporação. Palavra morte quer dizer separação. Como é que eu sei disso, irmão Hélio? Como é que o senhor dá essa explicação? Pela Bíblia. Quando Deus disse a Adão, se ele comesse da árvore que não era para comer, do fruto, ele morreria? Deus não estava falando que Adão ia deixar de existir. A morte ali que Deus falou para Adão era a separação da comunhão e da vida abençoada com Deus. Adão comeu, pecou, desobedeceu, não seguiu a palavra de Deus. Aconteceu o que Deus disse a Adão. Aconteceu o que Deus disse a Adão. Adão morreu. A morte de Adão aqui não foi no sentido de extinção. A morte de Adão aqui foi no sentido da separação. Perdeu a comunhão com Deus. Perdeu a vida com Deus. Adão morreu. Adão não deixou de existir. Adão não foi para uma extinção. Essa é a morte que Deus fala. Separação. A partir daí também houve a consequência da morte física. A primeira morte espiritual foi o homem separado de Deus, entrou em juízo, em condenação, em maldição por causa do pecado. Essa foi a morte espiritual que Deus advertiu a Adão que ele ia morrer, separar, perder a comunhão com Deus, porque quem peca contra Deus não tem comunhão com ele. O pecado separa-nos de Deus. A partir daí, Deus também agora aplica a sentença pela causa do pecado, da condenação, da morte do corpo. Aí Deus agora diz a Adão, porquanto és pó, ao pó tornarás. Deus estava dizendo a Adão que aquela matéria voltaria ao pó. Ele morreria. Não era que ele deixaria de existir. E o que é a morte do corpo? A saída do homem deste mundo. Morte é separação. O homem é separado desta vida. E a morte do corpo não é a extinção. É a saída deste mundo. Hebreus 9, 27. Fala da morte do corpo. Após a morte segue ao juízo. Como Deus ordenou o homem viver uma só vez depois da morte, ter só uma vida depois da morte, seguir o juízo, não ser extinto, não deixar de existir. Vamos ler como está escrito lá em Hebreus, para a gente estar aprendendo com segurança na palavra e pela palavra. Hebreus capítulo 9, versículo 27, está escrito assim: e como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Depois da morte segue o juízo. Outra coisa a gente aprende aqui, que não há várias vidas para o homem viver, morrer. A vida é singular, não é plural. O homem só morre deste mundo aqui uma vez. A morte física é uma só. Porque o homem não vai viver duas vezes fisicamente neste mundo. Reencarnação é uma mentira do diabo. Não procede dentro da verdade de Deus essa doutrina. Então, vamos deixar esse assunto para depois, porque agora vamos tratar da questão de espíritos que estão assombrando o povo,
que muitos estão entendendo que é os mortos. Mas os mortos não voltam neste mundo. A Bíblia diz que depois da morte segue ao juízo. A morte é a tirada do homem desta vida. É uma das sentenças do pecado. E Salomão vai dizer que aquele que morre não tem mais parte nesta vida. Salomão está falando da vida humana aqui. Depois que sai dela, não tem mais ciência, não tem mais contato, não tem mais parte. Aquele que morre não tem mais conhecimento do que aqui está acontecendo. Não tem mais parte nenhuma nesta vida, porque ele não voltará mais aqui. Quem morre não volta mais nesta vida. E lá em Jó capítulo 7, que nós lemos, no versículo 8 e o 9, Jó vai dizer: os olhos do que agora me veem não me verão mais, porque não voltarei mais aqui. Versículo 9, Jó diz: assim como a nuvem se desfaz, também aquele que desce à sepultura jamais tornará a subir, nem voltará jamais à sua casa, aonde ele viveu aqui. Ele jamais voltará. Eu creio na palavra de Deus. Aquele que volta, que desce à sepultura. Diz a palavra de Deus, Eclesiastes 12:7, que aquele que morre não fica extinto, não evapora-se. A matéria do qual é formado o corpo, que foi formado da terra, volta para a terra. O espiritual, o corpo e alma, que é o ser espiritual que habita no corpo, não vai ser extinto. Volta para Deus. Por quê? Porque ele é um ser criado, tem a consciência de existência, é um ser pessoal que não tem fim. Volta para Deus. Para quê? Para receber a sentença pelo seu pecado, ou a salvação pela escolha em Jesus para ser livre do pecado. Porque os que morrem sem Jesus vai para uma eternidade sem Deus. Os que morrem em Cristo vai para a eternidade com Deus. Então a Bíblia diz que o corpo, a matéria onde habita o ser real, com a morte, a separação da alma e da alma do corpo. Porque Tiago vai dizer que o corpo sem a alma está morto. É isso que acontece na morte. É a saída da alma do corpo. O corpo desce à terra de onde veio. E o ser espiritual volta para Deus. Para ir dentre um de dois destinos. Ou descanso para a vida eterna, ou tormento para a condenação eterna. Esta é a verdade que nos revela a palavra de Deus. Então, os mortos não são extintos e nem voltam mais neste mundo. Aquele que morre está reservado em uma dimensão, em um lugar espiritual, para o juízo eterno, condenação, ou para a vida eterna, salvação.